mesma mídia que implorou o golpe de 64. E ela está aí, tranquila. É a mesma mídia que até anteontem chamava o golpe de revolução. Depois, agora, alguns falam em ditadura militar. E também isso me irrita, esse militar. Como se os outros nada tivessem a ver com isso. Como se os senhores dos nossos jornalões, se os senhores da TV Globo não tivessem tudo a ver com isso. Ou com aquilo, felizmente. Agora, eles continuam aferrados às suas tradições, que são as de servir o poder que está na mão deles. Então, antes de ser concebida como um negócio, a mídia funciona como um instrumento do poder. E me dói pensar que os políticos brasileiros, mesmo aqueles com os quais eu gosto de privar, e que eu admiro e aprecio, mesmo eles não conseguem escapar à sedução de comparecerem, por exemplo, no vídeo da Globo, ou nas páginas amarelas de um monstro chamado Veja. Muito bem! Páginas amarelas fazem parte do meu currículo, porque eu as inventei. Eu espero que no Vale do Josafá o bom Deus não queira evocar essas minhas passagens. Mas hoje mesmo, durante essa coletiva, surpreendente coletiva, eu percebi que quem perguntava não sabia coisa alguma a respeito, por exemplo, da censura que vigorou durante a ditadura. Coisa alguma. Eles estão convencidos que a Folha foi censurada. Até porque a propaganda que a Folha faz de si própria parece mostrar que nos anos de chumbo eles sofriam terrivelmente. O que eu sei que, de vez em quando, eles emprestavam as suas C-14, destinadas ao transporte do jornal para pontos distantes, emprestavam ao DOI-CODE para alcançar pessoas que não pensavam exatamente como os donos, por exemplo, da Folha. Então a Folha nunca foi censurada. O Jornal do Brasil, o Globo, nunca foram censurados. Nunca. O Estado, sim, foi censurado, porque o Estado, que invocou o golpe desesperadamente, os editoriais do Estado estão marcados na minha memória, e eu os reencontro hoje no próprio Estado, escritos de outra maneira, para entender que Lula foi uma desgraça que eu não citei, mas que eles colocariam aí, omitindo outras eventualmente. Então, esses jornais nunca foram censurados. E o Estado, sim, simplesmente porque o Estado tinha um projeto para a Revolução. O projeto deles era conduzir ao poder Carlos Lacerda. Esse era o projeto. Acontece que Carlos Lacerda não era tão simpático. Nem digo aos militares, porque certamente o era para alguns. Mas não era tão simpático para os donos do poder. Era um rapaz muito ambicioso. E talvez o nome que lhe deram, Corvo,
coubesse a perfeição, porque eu acho que ele não dava sorte. Então o Estado não gostou daquilo. Eu lembro que o doutor Júlio Mesquita saiu para o Rio de Janeiro, logo depois do golpe, e carregava no bolso uma lista de ministros para ser apresentada ao general Castelo Branco, o primeiro ditador da casta fardada. E aí ele foi ao Rio de Janeiro, entregou o pedaço, isso é história, não estou inventando nada. Entregou ao general a lista, o general olhou e disse: muito obrigado, doutor Julinho, mas eu francamente já fiz as minhas escolhas, então sinto. A partir daí eles se indispuseram fatalmente, definitivamente com o general Castelo Branco. E logo veio a censura também para eles. Mas era uma censura especial. Era uma censura que previa o uso de versos de Camões nos espaços cortados pelos censores, na redação, né? Na redação, instalados na redação, e no Jornal da Tarde, jornal que eu fundei, diga-se, a permissão era de cobrir os espaços vagos com receitas de bolo. Esclareci hoje na coletiva, um evento muito importante, por isso volto a ele constantemente. Esclareci que os versos eram muito bem escolhidos. Até porque Camões é o grande bate da lusitanidade, né? Em compensação, as receitas de bolo deixavam muito a desejar. Muito. Muito bem, então essa é a nossa imprensa, e tudo o que eu disse